Seguindo o ritmo das últimas semanas, o mercado do boi gordo continua parado e sem indícios de recuperação. Esse cenário é resultante de um lento escoamento da produção, associado a um aumento de abate de bovinos, e isso agora no primeiro bimestre deste ano, o que resultou em uma maior disponibilidade de carne bovina no mercado frente à demanda existente. E com isso as indústrias não veem necessidade de sair às compras com mais afinco. É bom lembrar que o feriado agora da última sexta-feira, ele trouxe uma redução na demanda por carne bovina, o que pode pressionar ainda mais a cotação da arroba do boi gordo. E desde o início do mês, na média de todas as praças pecuárias pesquisadas, a arroba do boi gordo apresentou queda de 0,7%. Para o curto prazo, fica a expectativa de como a demanda irá se comportar no início do próximo mês, já que este fato tem sido o fator determinante que dá rumo ao mercado. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bom, Guido? Ótimo. Ô Guido, agora no mês passado, mês de março, nós tivemos lá em Brasília o Fórum Mundial da Água. E deu muita gente, né? Gente de fora, né? Ficou o dito pelo não dito, o certo pelo incerto, ou saiu alguma coisa boa? Antônio, quando a gente fala de meio ambiente é uma situação complicada. Mas lá no Fórum Mundial da Água havia uma expectativa do comparecimento de 40 mil pessoas. E foram 57 mil. E muitas pessoas vieram, muitas comitivas de países, dos mais variados países, porque o problema da água é um problema mundial. E a nossa questão aqui, tupiniquim, a nossa questão brasileira, é que nós estamos assistindo grandes centros urbanos. Como Goiânia, por exemplo. Goiânia, né? Exatamente. Uhum. E com um risco de escassez de água, mas também São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Então, são grandes centros urbanos e a tendência, Antônio, é que a população da zona rural venha cada vez mais para os grandes centros, exercendo uma pressão muito grande nos recursos hídricos no Brasil inteiro. E nós estamos vendo aí uma briga entre São Paulo e Rio de Janeiro com relação às águas, porque exatamente há uma demanda, uma carência de água e os mananciais secando, e nós não estamos assistindo, por parte do governo federal, projetos, perspectivas de recuperar a capacidade de produzir água no Brasil. Então fica uma situação muito complicada para nós. Pois é, Guido, você falou num ponto interessante de recuperação de água. E parece que ninguém está preocupado mesmo com essa situação. Está se inchando de pessoas os grandes centros, os níveis de poluição cada vez aumentando mais, as nascentes diminuindo cada vez mais, e mesmo com essa chuvarada que nós estamos vendo por aí, ainda não está sendo suficiente para encher os reservatórios e também deixar vamos dizer assim, uma zona de conforto em relação à água no subsolo. Agora, eu enxergo da seguinte maneira: se nós não entrarmos urgentemente, mas é urgente mesmo, com um sistema para recuperação de nascente e educação da população, em breve nós vamos ter problema. E não é Goiânia só, não. São basicamente todas as cidades. Com certeza. A questão é que nós estamos vendo, está chovendo menos. Nós vamos assistir, aí depois que terminar o período chuvoso, uma quantidade menor. Que já está perto, né, Guilherme? Está perto. As chuvas estão diminuindo já rapidamente. O que nós vamos assistir é que uma boa parte daquela água que deveria ter infiltrado no solo para abastecer as nascentes nos meses seguintes, isso aconteceu muito menos do que se esperava. Nós tivemos grandes enchentes, ontem mesmo, anteontem, nós assistimos enchente ao redor do Brasil, em capitais, por conta desse excesso de chuva muito concentrado, mas a hora que nós precisarmos dessa água, que teria que ter infiltrado no solo, essa água foi embora. Então, as nascentes terão vazões menores ou secarão e a gente precisará de água e nós não estamos vendo
uma preocupação dos governos municipais, estaduais e federal com relação ao cuidado com a água, o cuidado com as nascentes, Antônio. Outro dia uma pessoa falou assim, não, mas está chovendo muito, está chovendo bem. Realmente. Agora, semana passada, deu uma chuva lá em Belo Horizonte, uma chuva concentrada em Belo Horizonte, rodou carro, enfim, foi um desastre. O que acontece nos grandes centros é que a maioria dessas cidades são todas asfaltadas, cimentadas e não tem por onde a água infiltrar. E essas bocas de lobos não suportam. E os rios, que na sua maioria são pequenos, também não suportam. E vira esse mar d'água nessas cidades, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, em Goiânia também tem isso aí. Então não tem infiltração. O que está acontecendo é o seguinte, a água vai para o rio e depois vai embora. Não tem como armazenar, né, Guido? E o detalhe é o seguinte, esta água ela está sendo muito mal aproveitada. Para nós termos uma ideia, 37% da água tratada que sai da estação de tratamento aqui no Brasil, e esta é uma fonte do Instituto Trata Brasil, 37% dessa água ela é desperdiçada da estação de tratamento até a casa do consumidor, quer dizer, por conta de vazamentos, de material de pouca serventia, de pouca vida dentro, enterrada no solo, então dá esse problema, né? Depois de tratado, nós ainda temos problema. Fecha a mão e vaza no buraco dos dedos aqui. Exatamente. Ô Guido, vamos para o intervalo e depois a gente vai continuar falando um pouco mais sobre água. É um minuto só.